Olá. Entrando um pouquinho antes para esperar vocês. Luciana. Você já entrou rindo, né? Ah, verdinho aqui. Cheguei um pouquinho antes para variar, né? Tem que chegar um pouquinho antes, né, gente? Para esperar o convidado. E meu genro querido. Meu genro preferido. Ah, que delícia. Flávia. Tá vendo, Flávia? Você tem que vir para São Paulo, hein? Flávia tem que vir para São Paulo, mudar para cá. É. Quantos anos nós trabalhamos juntas, hein, Flávia? Esses dias eu estava pensando nisso. Queria conversar com o Marcos sobre isso. Quantos anos? Depois me fala. Porque foi muito tempo, hein? Tem a história do site quase, né? Bastante tempo. Não é? Você sabe quantos anos foram? Eu não sei. Mas foi... Tem história, hein? Dá para escrever um livro. Ai, pessoal. Gente. Esse negócio de trabalhar com o mundo da moda não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Negócio não é brinquedo, não. 12? Eu tava achando que fosse 15, sabia? Eu imaginei 15 anos. É uma vida, hein? Ô! Marcos, eu acho que deve ter uns 18. Que tá me aguentando. Vou mostrar esse vídeo para ele depois. Foi. Mas agora vai ser tudo online, né? De novo. Se bem que a gente trabalhou muito online, né? Muito. A maior parte do tempo. A maior parte do tempo foi online. Agora eu só tô vendo aqui. Deixa eu visualizar. Espera aí, gente. Tô aguardando nosso convidado especialíssimo. Oi, Cláudia, Aí! tudo bom? Tudo bom? Que Ai, prazer, muito bom. tem gente aqui que já me conhece há muito tempo, já entra aqui rindo, né? Já, Já entra já entra rindo. rindo? Ai, gente, Mas por que que elas entram rindo? Porque estão porque, achando o máximo você numa não, live? porque eu já entro falando mesmo, conversando. Se bobear, já não sei aqui apertar nada. Essa parte aqui, essa parte aqui, se bobear, eu esqueço. Ainda bem que a live, Ferreirinha, eles estão colocando horário e o negócio tem que parar 1 hora mesmo, senão É, cai, porque ela senão limita. Você sabe que no final você tem que salvar e você tem que isso eu compartilhar faço. nos seus stories, Essa né? parte eu faço direitinho. Essa parte eu estou Muito fazendo bom. direitinho. Mas é E porque eu você está sempre... onde, Cláudia? Você está em São Paulo ou você está no Rio? São Paulo. Você ficou em São Paulo, né? São Paulo. Direto, né? Não, eu já estou morando aqui, já Não, tem eu sei, você 4 me anos. falou, mas nesse período também ficou aqui direto, né? Sim, direto aqui, não. Aliás, foi no dia seguinte daquele evento que tudo É. parou. Foi um baque Impressionante, para né? mim. No dia seguinte, nós fizemos Foi aquele já o evento, apagar das luzes, né? no No apagar evento das lá no luzes. Megapola que nós nos conhecemos, né? Foi. Gente, que loucura. Quer dizer, eu te conheço há muito tempo, né? Não, eu também, mas eu digo, ali a gente Mas esteve presencialmente foi, conversando, né? foi um prazer enorme, você nem sabe. Fiquei muito feliz. E Que aí eu bom, sei que Cláudio. depois de... Mas assim, te conheço a sua história e tal. Inclusive o livro,
esse livro eu vou ter que. Ele tem que chegar aqui de qualquer maneira, hein? Eu Tá depois quero chegando, saber tá chegando. direitinho onde eu consigo esse livro, porque eu já procurei em alguns lugares que falaram, mas parece que tinha esgotado. Mas depois você Não, não, mas passa ele já aqui. tá. Não, mas ele tá direto, já. Já está Ele tá. direto? Mas Tá, tá. teve uma história dessa, que o livro tinha esgotado? Ainda bem, né, que esgotou, né? Já tá na quarta impressão. Então, fico feliz com isso, né? Ainda bem, né? Fico Mas deixa feliz eu de te ter falar. esgotado, mas já tá É, super regularizado. bom, eu vou falar aqui antes um pouquinho, depois você, até coloquei, né, na chamada, que você se apresenta, porque todo mundo aqui te conhece, né? Já todo mundo tem Imagina, certeza que todos aqui te conhecem. imagina. Mas você vai se apresentar também. O que eu quero dizer aqui, que quero te dar os parabéns, porque o que eu percebi esses dias, conversando com outras pessoas que não são de moda, é que todos te admiram muito. Né? Que Então, bom. assim, conversando com pessoas da família que fazem outras coisas, que não são ligados nem à moda e nem são empresários desse setor, nem do luxo, e nem da moda, nem da decoração em si. São pessoas que trabalham em outras áreas de verdade, assim. E eu achei interessantíssimo, né? É que te acompanha e essas lives vieram para, assim, é como se você viesse para dar uma luz para muita gente, porque você Obrigado, está Cláudio. muito ativo, né, nas lives atualmente, você está aqui todos os dias e tem ajudado muita gente, tem ajudado muita gente. E aí ontem eu achei muito lindo, porque eu estava conversando com a minha irmã e ela mandou, inclusive, para mim um caderno todo escrito. Que bom, que maravilha isso, fico feliz de ouvir. Quando eu falei assim, não acredito. Ela falou assim, não, você vai ver. Ela mandou a foto do caderno todo escrito. Tudo que você fala, ele escreve. Ela falou assim, não, porque eu fico acompanhando as lives e escrevo tudo. Eu falei, daqui a pouco o livro já está lá, entendeu? Eu já estou só ali com o livro. Que bom. Muito Não, legal. mas você sabe, Cláudia, que nesse exato momento, essas últimas semanas, logo no início de tudo isso, eu tomei algumas decisões, né? E, evidentemente, tem decisões pessoais, que aí não faz sentido compartilhá-las aqui, mas eu tomei uma decisão que aquilo que eu poderia fazer e propor de forma mais ampla nesse período, né? Era exatamente colocar de forma ampla parte daquilo que eu faço há muitos anos na minha vida, né? Sim. Conhecimento, reflexões. Essa foi uma decisão minha com os meus clientes, essa foi uma decisão minha com algumas empresas, inclusive clientes que suspenderam projetos, pagamentos, que, nesse momento complicado, mas eu não Uhum. interrompi nada do que nós estávamos fazendo até então. Então eu entendi que talvez parte do meu princípio de doação nesse momento era poder me colocar disponível para doar aquilo que está a meu poder, né? Que é o meu conhecimento, que é a minha reflexão. Cláudia, você me enxerga, não Eu enxerga? estou te enxergando. Tem gente que está Não, então quem escrevendo aqui. escreveu é problema do outro lado, tá? Tá, Porque com certeza isso acontece com a inconstância da internet de algumas tá. pessoas. Então, nesse exato momento, e olha que interessante esse comentário que você fez, Ah, porque até eu fiz esse comentário lá no Megapolo com você. A atividade de moda é o que menos eu faço projetos. Os meus uhum. projetos são muito mais amplos de uma série de outros Sim, segmentos, como shopping, etc. sim. Apesar de que a moda permeia muito dos segmentos como um todo. Até Sim. amanhã, a MCF, Cláudia, a gente tem uma atuação fortemente estratégica de inteligência, né? Produzindo projetos, produzindo uma série de reflexões de mercado, e uma outra área que é uma área forte de conteúdo, de conhecimento, de produção Sim. aí de aí isso se transfere em palestra, em conferência, em curso, né? Até Uhum. amanhã nós teremos o nosso mini curso, que são os Tá, talks eu vi. da Muito MCF, que legal. é às 5 horas da tarde, são cursos de 2 horas. A gente já fez arquitetura e decoração, já Sim. fizemos beleza, saúde e estética, e amanhã tem Ótimo. moda, acessórios e joalheria. Olha, Amanhã às amanhã, 5 horas da exatamente tarde amanhã, tem. moda e Então, isso, acessórios. isso começou a acontecer
o que a gente está chamando de MCF digital. Que Sim. amanhã tem o de moda, acessórios e joalheria, na quinta-feira tem turismo e hotelaria. Onde a Então, gente essas pega esse pílulas de link? conhecimento Onde a fazem gente parte. pega esse link, Ferreirinha? Cláudia, olha, é sempre no MCF Consultoria, no Instagram, no site ou no meu direto, né? O Tá. Carlos Eu Ferreirinha vi na tem lá Bit que eles todas as estão dando, eles informações. falaram alguma coisa, eles estão dando até O um quê? desconto na Bit. A Bit Bit tem uma condição tem, especial, tem. exatamente Eu sou isso. parceiro A deles Bit tem uma também, condição parceira. especial. A Bit está de parceria exatamente com esse curso de amanhã, que é o Moda, Sim, Acessórios e Galeria. E a Bit tem até a inscrição pela Bit tem uma condição especial, que eu tem. não vou lembrar de Dá quanto, para os porque é o parceiros Leandro, meu deles. time, que cuida, mas eu não Isso. sei, mas tem uma condição especial. Mas Tem desconto. essa tem sido a dinâmica, né? A Sim. dinâmica tanto daquilo que a gente está produzindo de conteúdo digitalmente, mas também se colocando à disposição para Uhum. fazer trocas como você, que é Sim. um nome aí respeitado no mercado, tem uma tradição, Obrigada. uma história importante aí, que eu vejo que é Uhum. importante esse patamar, né? Sim. Então, Ferreirinha, inclusive falando da BIT agora, eu até lembrei uma das coisas que a gente até, o título aqui, a gente fala de reinvenção, né? Fala de reinvenção. E para a reinvenção, mudança e ousadia, né? Não tem como a gente se reinventar sem uma mudança e sem uma ousadia mesmo, né? Nesse momento, então, haja ousadia. Eu vejo isso de uma forma muito forte, né? Muito mais do que normalmente. E Com muita certeza. coragem, né? E aonde as pessoas vão buscar tanta coragem, tanta ousadia, a gente sabe que é difícil, sabe que é complicado, mas é um momento que o momento pede essa ousadia. E o Com que eu certeza. percebo, assim, se a gente pudesse, o que eu queria te pedir, é se a gente teria como assim dar uma avaliada, porque eu vi que você participou de várias reuniões, inclusive lá na BIT também, porque a cadeia têxtil, a cadeia da moda, a gente começa na têxtil, passa a confecção, aí da confecção vai para a loja, da loja consumidor, varejo. Então, quer dizer, não adianta a gente começar lá atrás mal, porque no meio do caminho a coisa vai dar errado, entendeu? Então, hoje eu vejo assim, as soluções vindo só para o varejo ou só para o atacado, muito perdido assim. Aí eu queria, de repente, dar algumas dicas pontuadas, assim, nem que seja uma para cada setor, né? Mas começando da têxtil e passando pelo atacadista e passando pelas lojas multimarcas até chegar no varejo normal mesmo. Olha, E, Cláudia, assim, eu nem sei se consigo passar uma dica para cada elo dessa cadeia. Você conhece isso muito bem, né? Você teve fábrica, você sim, participou de todos os elos dessa cadeia. E são poucos, né? São poucas as marcas ou os profissionais com uma experiência como a sua, que consegue observar todos os pontos aí, desde uhum, fábrica que você teve, a confecção, a marca e a loja como um todo. Eu vou te dizer o seguinte, Cláudia, e esse foi um posicionamento meu forte na BIT, no uhum, encontro que teve comigo, e eu tenho mantido parte dessa minha postura. Eu vejo que não já era tarde, né, Cláudia, uma observação mais estruturada dessa cadeia uhum, produtiva, têxtil, moda, varejo, confecção. A verdade absoluta é que essa cadeia como um todo, no mundo todo, ela tem percalços. Mas no Brasil, isso beira quase uma esquizofrenia. sim, Né? Você uhum, lida com situações no Brasil hoje de profundas rupturas sim, de um diálogo equilibrado entre a indústria, entre a confecção, entre o varejo, entre o atacado, entre a pronta entrega. E a gente criou algumas questões ao longo do caminho que eu vejo que prejudicaram ainda mais. uhum, Há uma necessidade brutal de aproximação e diálogo entre todos esses pontos. sim, Existem, evidentemente, vozes importantes nesse cenário, o trabalho da BIS, o trabalho da BEST, o sim, trabalho de diversos outros pontos de cadeia que são fundamentais nesse processo. Mas eu também vejo, Cláudia, que é necessário de todos os lados, e aqui talvez seja a minha principal dica,
de nós conseguirmos entender que é necessário um princípio de menos individualismo Isso. setorial e mais coletividade. E Uhum. ainda mais agora, no momento que pegou todo mundo. Na Sim. verdade, essa inteligência, Cláudia, que a Covid-19 acentua, que é a interdependência, ela está muito revelada. Porque não adianta a indústria agora produzir se ela não tiver para onde escoar isso. Não. Não adianta a confecção fazer de onde está. Então, esse é o Exatamente. momento que vai Unir, né? demandar muita união e vai demandar, acho que antes da união, vai demandar muita conversa, vai demandar muita coragem. Você usou aí um termo ousadia, vai demandar ousadia de verdadeiramente, principalmente, né, os elos, ou que são os elos associativos, né, que organizam de uma forma Uhum. geral e ampla, né, porque representam uma Sim. série de empresas, mas a verdade absoluta é que esse é o momento que os principais players ou regiões de atacado no Brasil, junto com toda a parte da cadeia têxtil, junto com toda a parte principal dos principais polos confeccionistas brasileiros, deveriam já, imediatamente, a começar a jogar esforço para um calendário também, Cláudia, que eu só vejo a partir de Tem que 2021. mudar. Porque esse ano, a prioridade esse ano que eu Uhum. vejo, eu falo o seguinte, Feirinha, qual o calendário desse ano? Gente, Apagar vender. incêndio. Essa é a prioridade. Apagar O incêndio. calendário desse ano é vender. Não importa o que Apagar está no meio. incêndio, né, Ferinha? É exatamente isso. E aí, Fernê, posso pensar em um calendário? Pensa no Natal. Agora, a força pensa no Natal no segundo semestre e trabalha agora para vender seu estoque, Sim. para botar para fora aquilo que de alguma forma ficou enclausurado. Isso. Agora, você veja, Cláudia, nós temos. Você veja a questão das liquidações no Brasil. Sim. Um Nós, absurdo. nos últimos anos, a gente educou o consumidor a comprar na liquidação. Só. Exatamente, o Só. que isso compromete a margem, né? Então, no Né? final do dia, as empresas não estão saudáveis Não. porque você tem um produto sendo produzido, Uhum. confeccionado. Porque quando você lança quase liquidando, porque tem essa esquizofrenia de calendário, as suas margens são muito comprometidas. Sim. Então, no final, fica esse apaga de incêndio, que você fica com estoque alto, liquida num preço baixo, não consegue ter a saúde financeira necessária para manter essa dinâmica. Então, a minha primeira, mais importante dica é momento de inteligência coletiva. Passa por cima das vaidades, passa por cima dos É. poderes isolados. E a segunda dica, E em cima do pensa em calendário no ano que tradicionalismo vem. também, né, Ferreirinha? Em cima Oi? desse tradicionalismo da têxtil. Exatamente Porque isso, ali né? são 150 anos que passa de avô para pai, para filho, blá, 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 blá. Exatamente Então, ele isso. já tem todo um trabalho na têxtil que é totalmente diferente de tudo. Né? Com Então, assim, certeza. eles pensam com a cabeça deles, eles não pensam com a cabeça do que está Exatamente. acontecendo no mundo. Então, isso precisa realmente mudar. Né? Eu acho que É já deve estar verdade. acontecendo alguma coisa. É verdade. E, na verdade, todos os pontos, Cláudia, porque você pode ter. Eu sempre faço um comentário, independente da cadeia têxtil, tá? Para qualquer Uhum, segmento que tenha indústria. Eu falo que, de forma geral, a indústria está no século XIX, uhum. os empresários estão no século XX e o consumidor está no século XXI. Se a gente não Exatamente. aproximar esse distanciamento, né, que a fábrica pensa com uma cabeça que não é alinhada Isso. com os empresários de ponta, que não é alinhado com o que está acontecendo lá na ponta do consumidor final, É. esses distanciamentos, numa era onde o desenvolvimento industrial ainda era pautado, né, em cima de tempos, ou Uhum, então até você que eu não sou um indivíduo de moda, Cláudia, mas você que é uma pessoa imersiva nisso, uhum. eu fico imaginando de um tempo no passado, onde as pessoas viajavam para fazer as suas pesquisas de Nossa, tendências, participavam dos desfiles, sim, aí aquilo que foi estudado, fotografado, ia aparecer só 6 meses, 7 meses sim. depois. E olha Às lá, vezes, gente, o consumidor sabe das coisas em em segundos, né? tempo Aquilo que real. foi apresentado, ele já faz o download imediatamente na porta. Em Se a tempo gente não real. resolver isso na confecção e na fala, não adianta ficar produzindo algo que o consumidor já viu lá na frente, já É, imediatamente. Então, se a gente não cria uma nova estrutura,
está a fábrica no século XIX, está os empresários no século XX, o consumidor conectado lá no século XXI. Você criou uma Exatamente. esquizofrenia Isso, é. desse ponto, né? Esse problema aconteceu há 3 ou 4 anos atrás, quando começaram as lives. Exatamente em janeiro, quando começaram as lives, os desfiles começaram em fevereiro, que é sempre fevereiro e setembro. Quando tivemos os primeiros desfiles internacionais, ali acabou o sossego de qualquer evento no Brasil. Assim, São Paulo Fashion Week, todos os eventos, eles começaram a entrar em pânico, porque o consumidor final Claro. sabia tudo o que estava acontecendo, as confecções começaram a entrar em pânico, enfim. Aí começou. Tudo realmente Agora, começou a olha o que desmontar. você diz, né? Olha, Olha mas que já coisa tem três brilhante. anos isso. Três a É, quatro mas olha anos que que isso coisa está brilhante acontecendo. você diz. Você já reconhece uma acentuação dessa há 3, 4 anos, 5 anos atrás, É isso que eu mas estou agora a gente vendo. precisa de um vírus para acentuar essa história Você está toda. entendendo? Aonde já era claro, né? Quando eu lembro que quando a Burberry, a marca inglesa, que foi a Sim, primeira a colocar o seu desfile no final, by online, now. é exatamente isso. Quando ela foi a primeira a colocar isso, gente, imediatamente toda a cadeia deveria já ter entendido o que estava Foi. sendo colocado. Né? Foi Aquilo bobeira. que essas marcas de ponta apresentavam, guardavam em sete chaves, aí uma Sim. revista recebia uma foto, Tinha a outra espião. recebia outra foto. Agora, gente, você faz download imediato de tudo que você assistiu, Tudo. faz print de tela. Então, se a gente não percebe essa diferenciação, eu vou até fazer um comentário, Cláudia. Durante um tempo, eu vi até que regiões, diversas regiões no Brasil, mas eu vou citar tipo a região do Brás, mas Uhum. poderia citar qualquer outra. Sim. Regiões do Brás em São Paulo foram capazes de serem muito mais rápidas na Muito tradução de mais. comportamento, Muito lançamento, um mais. ritmo, uma velocidade que viraram uma escola. Então, aquilo que de Sim. alguma forma era preconceituoso, que se Sim. deixava como coadjuvante, eu vou te falar que alguns dos eventos que eu vi de lançamentos ou de velocidade de regiões como de polos de atacado, né, Bom Uhum. Retiro, Brás, o Polo Moda em Santa Catarina, a região de Maringá, a região de Fortaleza, Sim. eles tiveram uma velocidade muito mais interessante, Sim. traduzindo de forma muito mais rápida Muito o que estava mais. acontecendo para aquele cliente final, né? Muito mais. E aí, realmente, todo mundo também foi. Isso foi outro problema, né? Foi Bom Retiro e Brás, que eles entraram com essa rapidez e incomodaram, continuam incomodando, inclusive, É, mas não tem como, né? É uma coisa, é a velocidade que é necessária, mas claro. é aquela coisa. Tem várias formas de se conseguir isso, essa velocidade. E ninguém, está todo mundo muito. As pessoas estavam muito acomodadas, porque essa velocidade do Bom Retiro e do Brás não é de agora, não, de 4 anos, não. Não, já tem bastante tempo. Isso Eu estava ficando estava com a claro. minha confecção já lá no Rio ainda, com a minha marca, quando uma cliente chegou para mim com uma peça minha na mão, e uma outra peça trouxe a nota fiscal para mim e falou, Cláudia, me levou no escritório e falou, eu tenho que te mostrar uma coisa, eu tenho que te contar, te mostrar uma coisa. Ela toda nervosa, tirou a nota fiscal, eu estava com uma blusa, com uma malha, a minha blusa era de gola alta, assim, sem manga, da Santa Constância até, uma malha da Santa Constância. E aí ela tirou a outra blusa de manga comprida, com gola rolê e tal. Aí eu peguei a gente pesa, a malha a gente pesa, né? Eu tirei para pesar, provei para ela a minha blusa, o preço da minha malha só. A dela era a blusa inteira. O preço É, dela, da blusa inteira dela, ela pagou pela blusa inteira o que eu paguei por uma é, malha só. Entendeu? Mas Ali você que o veja, negócio começou. mas você veja, Cláudia, eu vejo que todas as atividades e todos os segmentos Mas vão eu ter vim suas aqui, tá? particularidades. Mas eu vim Oi? aqui no dia seguinte. Eu vim aqui, em São Paulo, era Rio. Eu vim procurar saber o que estava acontecendo. E eu descobri que realmente eles chegavam com desconto, eles chegavam com dinheiro, eles se juntavam, famílias, né? Eles se uniam e chegavam com muito dinheiro e à vista. Papo, eu pegava o estoque inteiro. Naquela época estava uma crise enorme, muito estoque de malha, de tecidos, enfim, tudo que é em todas as tecelagens. E aí eu tive que ouvir, né? Porque não foi nem Santa Constância, não, foram outras.
Vem cá, se fosse você no nosso lugar, olha a quantidade de tecido que nós temos aqui. Aí chegam 3, 4 pessoas aqui com dinheiro vivo na mão. Leva tudo. O que você faria? Eu tive que sair de lá quietinha, né? Quietinha, sem falar nada. Eu tive que entender. E dali eu fiz uma coisa, uma época, eu tive que fazer isso. Eu peguei tudo que era muito básico, muito básico. Eu fiz uma troca com alguns algumas principais marcas ali, no Bom Retiro. Eu falei assim, olha, eu te dou o molde, te dou o modelo, te dou o molde, você produz para mim, você pode vender também, você produz para mim. Ficava muito mais barato do que eu produzi. Eu me Com aliei certeza. ao inimigo, você está entendendo? Então, mas era isso que eu ia comentar agora, Cláudia. Olha que comentário que você fez, exatamente esse que eu ia falar. A gente tem que tomar cuidado como é que a gente interpreta cenário competitivo e inimigo. A Não gente é não tem inimigo. que ganhar, a gente não tem que ganhar o tempo inteiro do Não, inimigo, né? Traz o inimigo para próximo, né? vamos nos Bota unir. do lado, né? É exatamente isso, entende? Ou você usou aí o termo da mudança, da ousadia, se ouse a repensar a sua cadeia competitiva ou o cenário de inimigos, porque muitas das vezes nós podemos ter muito mais resultados positivos quando a gente faz um entendimento de interdependência. Sim, É melhor, eu sempre falo, é mais saudável nós fortalecermos o mercado do que apenas um sair ganhando. é. Porque quando um ganha, cliente não é educado, isso é um complicômetro para todo mundo. Então a gente tem que. Eu acho que esse conceito de concorrente inimigo está Uhum. tão É pautado lá muito na década de antigo. 80 e 70. Por que não atualiza isso, né? Traz isso de uma Se forma unir, mais né? ampla? E é um cenário mais amplo. Eu vi que alguém escreveu aí na questão das marcas de luxo internacionais quando chegam no Brasil, do tempo que chega. Claro que tem uma questão de tempo, de logística, que não tem nada a ver com as operações brasileiras, né? O Aham. Brasil é um país de importações, tem uma série de questões aí que não são simples, né? Não. Para colocar isso no mundo como um todo. Uhum. Agora, as próprias marcas de luxo internacional, do mundo internacional, até elas, eu digo, e muitos anos são também parte do meu diálogo com elas, elas têm que deixar de acreditar de um mundo que acontece debaixo do nariz delas somente. É. O mundo se tornou uma grande tribo global. Você não pode acreditar que está todo mundo ao mesmo tempo no inverno, todo mundo ao mesmo tempo no verão. Não faz mais sentido, né? Não. Tem que parar um pouco as próprias marcas internacionais de Estou acreditar pensando que nisso. todos os lugares do mundo têm que comprar o mesmo tipo de grade de produto. Não faz sentido, Não. né? Num país como o Brasil, quando alguém lá me fora me pergunta quais são as suas estações, calor e calor. Né? É. A gente não tem como, gente. Não Falar tem. que o Brasil é um país de inverno, Não. não tem inverno, né? Dizer que a gente tem venda de inverno que sustenta Uhum. indústria e confecção, claro que a gente não tem. O Não. Brasil é um país de estação quente e meia estação. Uhum. Então, essas reflexões não são apenas para o Brasil, mas são reflexões de uma dinâmica, é aquilo que eu volto a dizer, né? A fábrica está lá no século XIX, os Aham. empresários no século XX e o consumidor no século XXI. Se a Isso. gente não equilibrar essa dinâmica, tem lá as Fica marcas de difícil. luxo internacionais produzindo numa verdade Uhum. delas industrial, que chega nos empresários que acreditam nos modelos, só que o consumidor já viu no online, já comprou na internet, já mandou chegar de qualquer lugar que esteja disponível no mundo. Então, isso Entendeu? precisa ter uma equação de equilíbrio, que os tempos já mudaram já faz tempo. Sim. Não é agora na Covid-19. Ele já Não. veio mudando há muito Já vem tempo, né? mudando. É isso que eu estou falando, porque se a gente está lutando para a moda ser brasileira, para a moda ser autoral, para a gente poder, né, o Brasil criar a sua moda, deixar de copiar, e tal, tal, tal. Mas para isso acontecer, é muito interessante que essa conversa, essas linhas, elas precisam se unir também, você entendeu? Porque Com certeza. senão não tem como. O estilista, a pessoa criativa, ela quer avançar, ela quer uma coisa que o consumidor final está querendo e não está acontecendo. Né? Não, e eu vejo que tem algumas. Eu falo muito, Cláudia, e esse é um perfil meu profissional de transversalidade, né? Eu Sim. atuo em muitos segmentos e muitas atividades,
o que deu a mim, nesses últimos anos, ao meu escritório, à minha empresa, o que não tem nada de certo e errado nisso, nem nos torna melhores ou piores. É Uhum. uma característica. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma conversa com você agora aqui da cadeia têxtil confeccionista de moda, eu tenho projeto com shopping, eu tenho projeto com avião, eu tenho projeto com beleza, eu tenho projeto com metro quadrado. Então, eu analiso, na verdade, essa transversalidade do comportamento de consumo. Então, Uhum. quando a gente diz assim, que até esse momento agora, esse movimento ficou mais forte, né? Que é eu apoio a moda brasileira. Mas a Uhum. gente tem que ser capaz de analisar que nesses últimos anos, apesar de todas as dificuldades que se tem no segmento de joia, o design autoral das joalherias e da joia brasileira é Foi excelente. respeitadíssimo no mundo No hoje. mundo Nós inteiro. temos uma cadeia comercial prejudicada por uma série de questões de sacoleiras, que não é uma questão só brasileira, é uma questão das organizações mundiais. Mas o Brasil tem hoje uma característica no Uhum. design hoteleiro, de luxo, Também. no design de shopping center. Nós somos hoje uma referência de equipamento de shopping center no mundo. O nosso design calçadista é Uhum. tido hoje. O Também. Brasil sempre foi um excelente polo produtor calçadista. Sempre foi mesmo, assim. Sempre foi. Mas, Calçadismo agora, é. mas ele era copista, Cláudio. Era um polo Ah, tá. produtor copista. A Entendi. mesma coisa das joias. O Brasil sempre foi um bom produtor de joias, Uhum. mas era copista. Tá. O que acontece nos últimos anos, e tem bons anos isso, o design autoral brasileiro de joias é brilhante. O design autoral brasileiro calçadista é brilhante. O Sim. design brasileiro de shopping center, de hotelaria, é brilhante. Olha o design gastronômico. O Brasil é uma Uhum. referência de gastronomia no mundo, Fantástico. alcança prêmios mundiais. Eu vejo que tem algumas questões no setor confeccionista, têxtil, moda, varejo, etc. Primeiro é isso que a gente falou, né? Que tem uma questão aí de organização setorial. Tem uma questão a mais aí, Cláudia, que é nós fomos muito desindustrializados nesses últimos anos no segmento. Sim. Então, eu vejo que é assim, tem uma responsabilidade dos associativos, né, que são as associações que Sim. reúnem aí os principais polos, produtores, etc. Tem um obstáculo com os empresários, gestores, fábricas, cada um dessa ponta. Mas tem um outro ponto que eu vejo que é fundamental, que são os órgãos públicos. O Brasil deixou de entender, desde o período da abertura catastrófica lá do Collor, que a moda, a confecção, o têxtil, de uma forma geral, a cadeia, né, Uhum. é a segunda mão de obra empregatícia brasileira. E Entendi. não teve investimentos devidos nessa cadeia brasileira. Perfeito. Nós desindustrializamos, nós não temos linhas especiais de crédito para as pequenas costureiras, para os pequenos Sim. confeccionistas. Então, isso fragilizou demais essa cadeia, Sim. que muitas das vezes há um esforço até muito brilhante, né? Do, Uhum. do, do pequeno, do médio, etc. Mas existe também uma inteligência brasileira que precisa olhar para essa segunda cadeia de maior índice empregatício no Brasil Uhum. como uma cadeia estratégica de competitividade Sim. brasileira. Porque é isso que aconteceu no Paquistão, na China, na Ásia, né? Sim. Então, hoje, esses países têm uma mão de obra, que já vou entrar nesse ponto, Uhum. mas também existe ali uma percepção que esses países entenderam que eles eram competitivos internacional para isso. Sim. Nós, a segunda atividade de maior mão de obra empregada no Brasil, não tem ali uma visão estratégica governamental Não. desde o período da abertura catastrófica que o Collor gerou nesse país, que Aham. gerou uma profunda aí, desindustrialização, né? Exatamente. E a gente vê também, nesse caso que você está falando, que essas médias, né, a gente colocaria assim, essas médias e pequenas, tem muita gente criativa, tem muita gente Muita, boa ali, muita. que a gente Concordo vê assim, plenamente. porque eu viajo, né, então estou muito próxima das marcas pequenas e médias, Claro, para ajudar. E a gente vê tanta gente criativa, tanta gente assim eu que poderia concordo. estar explodindo Tá? e não tem essa, sabe, não tem essa facilidade. Até muitas vezes para comprar numa Teixo é muito complicado, porque é É visto isso como mesmo. médio, como pequeno. Então, essas oportunidades não surgem
para uma média, para uma pequena, muitas vezes, entendeu? É Então verdade. tem Não, essa. esse espírito criativo brasileiro É é lindo isso. inerente, né? Nós temos isso. Eu até falo, Cláudia, que nós temos. A nossa criatividade vem de duas formas. Ou por uma manifestação natural da nossa capacidade cultural, seja lá o que for, ou porque a gente tem tantos obstáculos no dia a dia. É O Brasil é um verdade. país de tamanho surrealismo abstrato, a gente é tão esquizofrênico que a criatividade é quase uma necessidade, né? Porque senão você nem respira nesse país. Eu digo que o Brasil é um dos poucos países do mundo que a estrutura competitiva brasileira, né? A Sim. estrutura brasileira quase olha para nós, empresários e gestores, principalmente os pequenos, mas todo mundo. Aham. E essa estrutura brasileira quase olha para a gente e diz: mas por que você está investindo, gente? Por que você Sim. continua insistindo? É, Para. Porque eu falo que o nosso concorrente número um no Brasil é o Brasil. é o O Brasil. Brasil cria um É verdade. cenário tão oneroso, tão competitivo, tão dramático para fazer Sim. negócio, que o nosso principal concorrente é o O próprio próprio Brasil. país, É. que vira para a gente e fala: cara, para Você que você está aí até continua hoje? insistindo? Eu vou piorar a situação para você. Aí muda todos os impostos, cria uma complexidade diferente de emissão de nota fiscal. O Verdade. próprio país olha para a gente e fala: eu vou piorar a situação. Você vai ficar Entendeu? mais complicado. Então é dramática a É situação que a gente dramática a tem. Né? situação. Quer dizer, a gente chegou aí na confecção, né? Aí, quer dizer, a gente vai caminhando agora. Aí chega nas lojas multimarcas. Já estamos É chegando exatamente. lá. A gente chega nas lojas multimarcas que elas compram hoje dos atacados, né? Dos atacados que também estão sofrendo muito, 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 muito. E aí o que, que acontece? Tem os pequenos, tem os médios, tem os grandes, mas principalmente os médios e os pequenos, tem muita gente criativa, tem muita gente com qualidade. E muitas vezes eles vendem tanto, vendem muito, mas não conseguem a produção. Até vendem tudo, mas não tem a produção suficiente para atender todo mundo e também não tem para investir para aumentar. E é nesse ponto até é melhor ficar quietinho mesmo, porque numa dessa não teria nem se segurado, né? Mas aí o que, que acontece? A loja multimarca ela foi sendo cada vez mais, ela foi ficando massacrada, né? Porque as franquias, na época das franquias, a gente estourou com franquia aí pelo Brasil inteiro, as lojas foram ficando, tadinhas, de lado, só que as franquias foram diminuindo, diminuindo. De um tempo para cá, né, parou um pouco, pelo menos que eu saiba, assim, voltou a ter muita loja multimarca, elas voltaram, muitas antigas continuam, estou vendo aí a Margot aí, que é das antigas. Então, o que, que acontece? Essas lojas, elas também estão assim, entre a cruz e a espada, porque o que, que elas vão fazer? Da onde elas vão comprar? Tem uma concorrência enorme entre elas, porque as cidades querem, normalmente elas querem ter exclusividade, ou na mesma rua, na mesma não sei o que e tal. Ninguém pode dar exclusividade para ninguém. E vai dar exclusividade como? Como que eu vou dar exclusividade para você se eu não sei se amanhã você tá em pé? Né? Então, ninguém pode dar exclusividade hoje para ninguém. Né? Então, tem essa questão da multimarca que eu vejo que elas estão cada vez mais me procurando para ter a sua marca, Claro, sem dúvida. entendeu? Então, uma saída que elas Quase estão todas as buscando é multimarcas têm a sua comprar, marca própria. continuar comprando, mas elas estão querendo ter sua própria marca também. Mas quase todas as multimarcas, que, mais uma vez, né, Cláudia, isso está sendo acentuado porque não é um movimento novo, né? É. Desde a época lá da poderosa Daslu, já tinha a sua Já marca tinha, própria, Daslu né? já tinha. Se a gente pegar Regina Lundgren no Rio de Janeiro, Uhum. ela já tinha sua marca própria. Então, Magrela. não, Magrela de Magrela, a Brasília. NK Store, né? O brilhante trabalho também da NK aí, que também teve, Também. né? Mesma coisa com M Guia, Minas Gerais, né? Sim. Belas multimarcas aí espalhadas Aham. pelo Brasil, mas são tantas e tantas e tantas, Sim. Bazar em Curitiba, tiveram muitas, né? Exercícios bons ao longo do caminho. Olha, Cláudia, eu sempre disse que, as multimarcas sempre foram uma relação de amor e ódio. É. Você
preferia não ter a multimarca, mas precisava da multimarca Uhum. para expandir a sua capilaridade, para expandir a sua possibilidade de negócio. As oscilações brasileiras criaram também muita inadimplência de multimarca. Sim. E aí fica complicado isso. Por outro lado, o que você falou, né? Expansão de franquia, depois redução de franquia. A cadeia fragilizada, né? A produção, né? Que não consegue dar conta, às vezes, daquilo que precisava produzir. É. Tem um elemento a mais aí que eu vejo que é importante, o que você falou da exclusividade, e a exclusividade, que, claro, fica muito complicada nisso tudo, mas também, no momento onde o online ele tem uma relevância significativa, a exclusividade é um ponto do século passado, gente, porque esse consumidor acessa tudo em qualquer lugar. Então, se a gente. A exclusividade não pode Faz ser mais naquele sentido conceito que a mais. gente tem no passado. Né? Você que tem que ser mais rápido, com coleções cápsulas, né? Com capacidade de chamar colaborativo, surpreender. Faz exclusividade pela quantidade que você produziu, por edição Sim. limitada. Faz exclusividade para uma ou duas pessoas, aonde esse consumidor ávido navega numa jornada de online. É um Sim. desafio muito grande interpretar a exclusividade nos tempos atuais. Né? Sim. E daí, para essas, tem outro porém que também surgiu agora com a pandemia. Mesmo as pequenas, as multimarcas, estão na dúvida. Vou ou não vou ter online? Vou ou não vou ter online? Entendeu? Mesmo as Claro. pequenas multimarcas, mesmo com uma ou duas peças que compram e tal, elas estão em pânico. Será que vou ter que ter online? Então, vai. Nem que você tenha só no seu Instagram, entendeu? Vai. Porque Exatamente isso. vai ter que ter. Você vai ter que ter uma linha online, um canal Presença online. digital independe do que você está vendendo, né? Eu falo, não sofre tanto com a venda, né? Cria pelo menos uma presença digital, uma imagem digital, cria conteúdo digital, nem que seja para ele atrair para venda no mundo físico. Mas Exatamente. eu digo que sofre menos com a questão do digital e usa mais ele a favor do seu negócio, que tem muita reverberação que pode ser feita. Nem tudo é online de e-commerce. Você tem muito a fazer de É isso conteúdo que eu falei, digital. porque isso que você falou, todo mundo está em pânico, achando que tudo é e-commerce, tudo é grande, tudo é, sabe, essa proporção. Não, gente, digital não é isso, é tudo que está online, é tudo que, sabe, mas só a internet, o Instagram, eu falei, não fica em um só, não. Né? A gente tem que ter mais de um canal hoje, então não é legal ter um canal só. Então, eu estou dando muita força para começar a fazer vídeos. As pessoas precisam ser o influencer da sua própria marca, sabe? É isso aí. Realmente isso precisa mudar. As pessoas É precisam isso aí. realmente se expor, né? É exatamente Colocar, isso. né? Não vai ter mais saída. Hoje a gente quer É realmente, exatamente isso. né? As pessoas querem se ver, comprar de Muito bom. pessoas. Então, eu estou fazendo né, tentando colocar todo mundo para fazer vídeo. Muito bom. E, enfim, Excelente. passar conteúdo adiante através de vídeo, para ver se alguma coisa flui para dar mais tranquilidade para essas pessoas. Claro. Sabe? Porque senão vão ficar perdidos se ficarem só no físico. É verdade. Só o físico não vai dar certo. É isso. E aí eu queria também saber de você se vale a pena indicar, está acontecendo agora essas plataformas digitais para indicar aí eu não sei se seria para os atacados menores ou médios. Tem umas Mas indicar o quê, Cláudia? digitais. Indicar o quê? Indicar para as marcas as plataformas digitais que estão surgindo algumas. Olha, Cláudia, eu acho que a competência é uma visão multiplataforma. Não adianta também querer fazer tudo e não adianta querer fazer apenas um. Então eu vejo que você tem que começar a dar os passos necessários, né? No mínimo tem que ter um site bem feito, tem que ter uma boa linguagem no Facebook. O Facebook, ele não é um local de estímulo de venda, mas ele cria comunidade. Sim. Ele cria fórum, as pessoas falam, mesmo que fale desafios negativos. Sim. O Instagram
é uma ferramenta muito forte de estímulo de venda. Ah, o YouTube é um excepcional canal de geração de conteúdo, de Conteúdo. educação de marca. Agora, não dá para imaginar que uma marca pequena, uma média marca, consegue fazer todos os canais. Não, todos Eu não sempre dá. digo o seguinte, Cláudia. Todos é impossível. Então, o meu ponto aqui você precisa descobrir qual é a sua competência. E você tem que ser capaz de, pelo menos, no início, focar em um canal. Né? Foque em um canal. Não estou pronto ainda para fazer venda via online ou via isso tudo. Então, pensa numa produção de conteúdo que pode ser no Facebook, que é uma boa comunidade para geração de Uhum. conteúdo, uma boa troca. O importante é você ter presença de voz no online. E o que Online. eu falo, Cláudia, também é o seguinte: tem muitas das vezes que eu olho para algumas marcas e digo, sabe o quê? Aprende a aumentar a sua venda no WhatsApp. O Uhum. WhatsApp é uma ferramenta extraordinária de É. venda. E muitas das vezes a cabeça vai muito longe, eu não tenho orçamento para e-commerce, eu não tenho orçamento para isso tudo. Não precisa ir para isso tudo. Faz um bom Não, trabalho básico de venda de WhatsApp, sabe? que ele vai te garantir uma possibilidade até muito interessante. E tem algumas marcas que têm perfil muito mais relacional com a base de clientes do que Tem. migrar esse cliente para uma venda online. Então, o Uhum. WhatsApp é uma ferramenta extraordinária, que pode ser Sim. potencializada de forma estratégica para essa venda de uma forma geral. Não, é verdade. Isso aí que você falou, inclusive, me lembrou um case de uma loja, que era uma loja realmente super pequena. Eu acompanhei o processo dela de longe, só observando. Ela não é minha cliente, eu só acompanho mesmo, que eu achei interessante o trabalho dela, porque é todo em WhatsApp, todo. Ela só tem Instagram, Exatamente. tinha assim, a loja física dela era apenas bem pequenininha, tá? E aí, quando chegou agora na pandemia, e eu via muitos comentários, né? O engajamento. O engajamento dela, eu ficava impressionada com o engajamento dela, como ela vendia pelo WhatsApp, com uma loja tão pequena e com 4 vendedoras, cada uma com seu telefone. E aquilo foi me chamando a atenção. Quando chegou na pandemia, agora no meio agora desse período nosso, ela inaugurou uma loja que você não faz ideia do tamanho da loja. Mas o que? Uma loja Loja física? física, Mas ela inaugurou imensa, agora, na pandemia? com a pandemia. Mas como é que ela inaugurou se as lojas não Não, podem ser abertas? inaugurou só ela com o marido e uma pessoa lá dentro, tipo assim, está trabalhando, porque na cidade que ela está meio a meio, tipo assim, está Ah, podendo entendi. trabalhar, é uma cidade do Entendi. interior, Tem a e flexibilidade, né? Tá ótimo. tem flexibilidade e não teve caso ainda. Entendi. Muito bom, Então, ótimo, excelente, né? e Ela aí, viu uma oportunidade no mas meio disso o que eu tudo. percebi é que como essa pessoa conseguiu crescer, que é bacana a gente ver isso, dessa forma, para É, chegar no momento de crise agora, ela já. Claro que isso aí, antes de chegar na pandemia, isso tudo já estava pronto. ela vinha se preparando, né? Isso tudo já Muito estava bom, tudo organizado, né? Não muito tenha bom. dúvida. Mas eu achei bacana, porque foi pelo É WhatsApp. claro, sem sombra de dúvida. Muito Tudo bom, na foi pelo verdade. WhatsApp, né? Então é isso. Excelente. Eu estou sempre controlando nosso horário. Estou vendo Não, aqui o não, pessoal. vamos, já estamos chegando aqui ao final. Eu vou fazer minhas considerações finais, Tá. Cláudio. Eu vou dizer o seguinte: acho que a primeira minha consideração final é que entenda a sua essência como marca, entenda a sua possibilidade, e uma vez que isso está claro na essência e na possibilidade, estruture o seu canal de comunicação, de diálogo, de presença de marca, naquilo que faça sentido para a sua marca, para a sua essência. Não precisa acreditar que tem que fazer tudo porque todo mundo está fazendo. Não é Não. verdade isso, né? E a minha segunda reflexão, que é de um ponto que você trouxe aí da moda brasileira, que eu queria finalizar aqui essa participação. Obrigado, Cláudia, por esse convite. Obrigado Eu por essa agradeço. possibilidade aqui de troca com você. Eu vou fazer essa minha última reflexão dizendo o seguinte: para aqueles que de alguma forma estão aqui conectados e que de algum momento se desconectaram dessa moda brasileira, gente, o Brasil foi um país de IES, né? IES Brasil. O Brasil foi um país de Company, de Zump, de Fórum, de Triton, de Inega, o Jeans de Ipanema, de Dijon, né?
Lelis Blanc. O Brasil foi o país de Maria Ai, Bonita que Extra, saudade, nem me não é fala. verdade? Fico Então, o arrepiada. Brasil não é verdade? O Brasil foi um país Eu fico de arrepiada. marcas extraordinárias de moda, da mesma forma que foi um país na ascensão aí dos eventos de moda, São Paulo Fashion Week, o Fashion Rio, Dragão Fashion, tantos eventos que aconteceram Sim, no Brasil, foi um país de André Lima, de Alexandre Rescovitch, de Walter Rodrigues, de sim. Lenny Niemeyer, então, foram tantos os nomes extraordinários, né? Uhum. Mas tanto, Lino Villaventura. Em algum momento nesses últimos anos, essa fragilidade parece que nos desconectou, como se a gente não tem isso na nossa história, mas a gente tem. A Uhum. gente tem esse Temos sim, lastro autoral de brasilidade, nós temos. temos esse lastro autoral de possibilidades genuínas, Uhum. tanto na área do estilista, na moda, né, autoral Sim, assinada, como de marcas de consumo que foram definitivas, né? Que sim. foi a Maria Bonita no Brasil, né? O Nossa, que foi todas essas marcas brasileiras que foi a Zump na área do nossa, jeanswear, foi tão importante, marcas que foi. foram escolas Escola. fundamentais no Brasil aí. Então, o que eu vejo, se a gente Foram estivesse olhando comunidades, né? Formaram comunidades. se a gente estivesse olhando Grandes. para um passado que a gente não tinha referência, mas não é verdade. Se a É. gente olhar para o nosso passado, nós temos referências extraordinárias, Uhum. que podem ser resgatadas, né, que Sim, podem ser trazidas ao tempo presente como inspiração. sim. Falou uma verdade, né? Vamos nos inspirar nesses ícones. Né? O Brasil Exatamente. até fez isso agora, está fazendo, né? Com Brilhante trabalho dos meninos os lá, né? meninos Brilhante estão trabalho. fazendo, estão trazendo, estão trazendo de Exatamente. volta a inspiração, está muito Uma bom. Paradise, né? Mas olha que coisa bárbara, né? Os meninos lá. O Uhum. Azulay, ele usa a marca deles, que é a Paradise, É, mas Paradise. faz cápsulas da IES. É brilhante, É sabe? lindo, é Usando a história, usando a emocionante. tradição, usando o respeito ao que se tem de legado. Porque, gente, Verdade. é muito triste quando a gente se torna um país que esquece das É referências. memória, né? E nós temos referências, né? Manter essas Verdade. memórias Manter ativas, essas elas memórias. são fundamentais para definir quem nós somos agora e Uhum. definir principalmente quem nós seremos à frente. Nós não podemos ser à frente se a gente esquece o nosso passado, as nossas Verdade. memórias ativas, as nossas recordações, que são fundamentais, né? Verdade. Concordo com você. Nossa, Que Ferreirinha, bom. você sim, deu uma aula aqui, um show, como Obrigado. sempre. Como sempre. Obri- Todos nós Imagina. ficamos assim, eu sempre fico, né? Eu sempre fico assim, Obrigado, super Cláudia. encantada. Também Muito sou, obrigado. acompanho as lives também. Igual minha irmã Que acompanha as bom. lives. Depois eu vou perguntar para ela se ela anotou tudo aí, vou querer ver, viu, gente? Muito bom. Tá bom? Tá bom. Então, eu te agradeço Cláudia, muito assim obrigado, tá? imensamente. Gente, eu quero agradecer a todos vocês também que estão aí com a gente, Que porque bom. realmente é imperdível, né, gente? Não tinha como Obrigado, perder Cláudia. esse convidado aqui, especialista aqui com a gente. Mas, Obrigado. ó, Muito muito gentil. obrigada pela sua Obrigado, Cláudia. Um gentileza beijo carinhoso. Até logo. por ter aceito meu convite. Um Tchau. beijo. Tchau, obrigada. E agora, como é que eu encerro? Como é que eu encerro?